Samuel, capítulo 17, verso 4. 1 Samuel, capítulo 17, verso 4. Primeiro Samuel, capítulo 17, verso 4, verso 5 e o verso 6. Amém? E saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escameada de bronze, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui mais uma vez reunidos nessa noite para bendizermos e adorarmos o Teu santo nome. Hoje é culto de ceia, onde celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Espírito Santo, Tu sabes das minhas dificuldades, das minhas limitações. Tu sabes do tamanho, meu Deus, e da angústia que há dentro de mim. Mas eu oro a Ti nessa noite. Por bondade e misericórdia, fala com Teu povo. Por amor à Tua igreja, tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Podemos assentar? Eu queria pedir a você que, se possível, não converse. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Já há alguns dias que eu preparo essa palavra, e todo lugar que eu abria na Bíblia, eu ia para lá, eu ia para cá, mas só caía nesse texto. Pastor, esse texto aí eu conheço ele de cor e salteado, para frente e para trás. Eu sei disso. Essa passagem de 1 Samuel, ela conta a história de um homem segundo o coração de Deus. No capítulo 16, Samuel unge Davi. Os irmãos sabem da história melhor do que eu, que Deus não olha segundo o coração dos homens, mas Deus olha aquilo que está dentro do seu coração. Só que eu queria que por alguns minutos meditar com você, não sobre Davi, não sobre o homem que foi ungido para ser o rei. Eu queria meditar com você sobre um homem chamado Golias. A Bíblia começa a narrar a história dos gigantes, desde quando o povo foi adentrar a terra prometida. Na realidade, até antes, quando foi os espias. E no relatório dos espias diz: a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas tem gigante. E desde aquela época, o povo de Israel sempre teve problemas com os gigantes, sempre teve problema com os filisteus, que era um povo que não servia ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Era um povo que estava em conflito com o povo escolhido de Deus. Mas quando chega no capítulo 17 de 1 Samuel, a Bíblia diz que os filisteus, eles ajuntam as suas tropas
para guerrear contra Israel. E eles começam a acampar-se em um lugar chamado Socó. E quem está nesse vale chama-se Vale de Elá. É onde ocorre a batalha dos filisteus contra o povo de Deus. No Vale de Elá ocorre a batalha dos filisteus contra o povo de Deus. Só que quem aparece para guerrear pelos filisteus é um homem que não era comum. Porque a Bíblia diz que esse homem tinha uma altura muito diferente. Você pensa num homem que tinha 6 côvados e mais 1 palmo de altura. Se você for traduzir isso, um côvado tem aproximadamente 43, 45 centímetros. Algumas traduções vão dizer que Golias tinha aproximadamente 2,90 metros. Outras vão dizer que ele tinha 3 metros. Eu vou ficar com 3 metros. E esse homem chamado Golias, ele saía do arraial, ele saía do meio dos filisteus e vinha afrontar o povo de Deus. Tinha muitos homens em Israel, mas nenhum deles era capaz de encarar Golias. Nenhum deles era capaz de parar aquele homem. Só que quando eu fiquei olhando esse texto, a Bíblia, ela diz em Salmos 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que nela habitam. Golias, ele não foi projetado, ele não foi gerado do nada, não. Golias foi gerado, foi projetado por Deus. Pastor, você está falando heresia, calma aí que você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Golias foi um homem que tinha uma capacidade sobre-humana para a guerra. Golias foi projetado para guerrear. Golias, desde quando ele nasceu, alguém virou para ele e foi ensinar ele que ele tinha que ser um guerreiro. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque a sua armadura, a sua capa que ele carregava, pesava algo em torno de 60 quilos. A ponta da lança a qual ele estava, pesava 7 quilos. Golias não era um guerreiro qualquer. Não era um guerreiro que apareceu uma dificuldade e agora eu vou guerrear aqui para saber o que está acontecendo. Não. Golias foi projetado, cresceu para cumprir um propósito no meio dos filisteus: guerrear. E ele fazia isso de maneira exata, correta. Golias era um homem que ele representava um povo, os filisteus. Só tinha um detalhe, e é o detalhe que faz toda a diferença. Golias tinha tudo para ser um dos melhores guerreiros, só estava do lado errado. Golias tinha tudo para vencer qualquer batalha da sua vida, só tinha um detalhe: estava do lado errado. Não consigo entrar na minha cabeça como se Golias não foi criado por Deus. Golias foi preparado para que ele pudesse guerrear. Só que ele fez uma coisa que muitos de nós estamos fazendo nos dias atuais. Golias, em vez de ficar do lado do povo de Deus, preferiu a sua própria vanglória. Ao invés de batalhar em prol do reino, daquilo que Deus tinha para o povo de Israel, Golias chamou a atenção para si, como se ele pudesse ser melhor do que o povo dele.
Porque quando ele sai do seu arraial, quando ele sai do meio dos filisteus, a Bíblia diz que ele vai até de frente o povo de Israel para afrontar o povo. Ei, tem alguém aí que possa lutar comigo? Tem alguém aí que seja forte como eu sou forte? Porque eu consigo carregar uma couraça de 60 quilos. Eu tenho uma lança que a minha ponta é de 7 quilos. Eu tenho um capacete, eu sou bom. Tem muita gente vivendo nos nossos dias. Tem muita gente querendo encarar as dificuldades da vida. Tem muita gente pensando que é bom. Tem muita gente confiando na força do próprio braço. Tem muita gente confiando naquilo que ele tem, naquilo que Deus concedeu a ele, achando que vai vencer as dificuldades da vida. Ei, eu não sei no que é que você tem confiado, eu não sei de qual lado você tem estado, mas eu vim aqui para te dizer que se você não estiver do lado de Cristo, se você não estiver do lado do povo de Deus, você pode ser o melhor, você vai cair. Pastor, porque o senhor não sabe da minha capacidade. Eu sei da capacidade desse homem que foi preparado para ser um guerreiro. Naquela época, tinha 3 tipos de guerreiros. Tinha 3 tipos de pessoas que iam à guerra. Tinha os cavaleiros que iam, obviamente, de cavalos. Tinha a infantaria, que eram os homens que iam a pé, com a espada. E tinha a artilharia. Golias, ele era da turma da infantaria. Ele ia a pé. E do outro lado tinha um homem pequenininho, ruivo, despreparado para a guerra. Um homem que não chamava a atenção, que não era o melhor, que ninguém apostava nele. Só que ele era da artilharia de Jeová. Da artilharia daqueles que escolhem estar ao lado do Deus Todo-Poderoso. Da artilharia daquele do lado que reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, que abre mão do pecado para que Cristo possa ser glorificado na sua vida. Quantos de nós até estamos próximo do povo de Deus, mas estamos do lado errado? Estamos confiando nas coisas erradas, estamos vivendo de maneira equivocada, achando que vai resolver as nossas vidas são as coisas materiais, as coisas mundanas. Eu falava isso com uma pessoa agora à tarde. A nossa vida é feita de escolhas. Cada um de nós tem o direito de escolher o que quisermos. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos aquilo que quisermos para as nossas vidas. Mas a palavra que eu tenho para dizer para você nessa noite: cuidado com o lado que você tem escolhido. Cuidado com o lado que você tem escolhido para caminhar. Cuidado com o lado que você tem escolhido para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Cuidado com o lado que você tem escolhido para zelar da sua família, para zelar da sua casa. Oh, cuidado com o lado que você tem escolhido para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, a Bíblia diz que tem 2 caminhos e tem 2 portas. Se tem 2 caminhos e tem 2 portas, é porque eu tenho o direito de escolher. Eu tenho o direito de escolher o lado que eu quero estar. Se eu quero estar do lado estreito ou se eu quero estar do lado lá. E essa decisão é pessoal. Essa decisão não passa pelo meu pai, não passa pela minha mãe. Quando Golias foi desafiar o povo de Deus, foi uma escolha dele. Mesmo sendo preparado para isso, mesmo ele sendo o melhor no que ele tinha para fazer, estar do lado errado é sinônimo de derrota. Estar do lado errado é sinal que lá no final não vai dar certo. Mas aqueles que estão do lado do povo de Deus, ele pode ser pequenininho, ele pode ser desprezado, as pessoas podem olhar para ele e não apostar nele, não acreditar nele. Ei, mas o pequenininho do lado de Deus, ele se torna grandão. O pequenininho do lado de Deus, ele se torna imbatível, ele se torna invencível, porque não é ele quem faz, é o Deus Todo-Poderoso é quem faz as nossas vidas.
De que lado você está? A Bíblia diz que uns confiam em carros e cavalos, mas nós adoramos e confiamos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Golias era o melhor, Golias era imbatível, mas estava do lado errado, estava com a visão distorcida. Eu fiquei pensando, você já pensou se Golias estivesse do lado do povo de Deus, pastor Joaquim, pastor Geraci? Você já pensou Golias lutando a favor do povo de Deus? Você já pensou um homem que foi preparado para isso? Um homem que cresceu, foi ensinado a sua mente para que ele pudesse lutar. A Bíblia é clara quando diz um homem guerreiro. Deus, quando te formou e te gerou, Ele fez você para estar do lado certo. Ele fez você para ser um adorador. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, nós estamos hoje aqui para celebrar a morte e a ressurreição. Foi para que você entendesse o sacrifício da cruz do Calvário, para que você estivesse do lado certo, do lado do caminho que é estreito, do lado que a porta é estreita, mas que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Quantos de nós que temos confiado naquilo que somos, naquilo que temos, enquanto crentes, enquanto obreiros, enquanto homens, enquanto mulheres, confiamos na nossa posição social, confiamos na nossa conta bancária, confiamos no nosso intelecto, confiamos naquilo que já somos. Ei, nós não somos nada, nós somos como folha seca largada ao vento para lá e para cá, mas é Jesus com a sua misericórdia, é Jesus com o seu amor todos os dias, nos sustentando, nos colocando de pé, porque ainda que sejamos pequenos, ainda que sejamos falíveis, o nosso Deus nos sustenta, é Ele quem pega pela nossa mão e nos coloca de pé. Por isso que nós devemos adorar e bendizer ao Deus Todo-Poderoso. Golias tinha tudo para ser imbatível, mas estava do lado errado. Aqui no capítulo 17, no verso 49, os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz assim: e Davi meteu a mão na bolsa, pegou uma pedra e com a funda uma pedra e a atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra ficou encravada na testa de Golias, que caiu com o rosto no chão. Como é que pode uma única pedra cravada na testa de um gigante? Sabe o que é isso aqui? Milagre. Sabe o que é isso aqui? Não era simplesmente uma pedra, era o Deus de Israel que estava na vida de Davi. Quantas das vezes que nós nos julgamos pequeninos, quantas vezes que nós nos julgamos os menores dos homens, o menor das mulheres, quantas vezes nós nos julgamos que nós somos humilhados, perdidos, que não tem solução para as nossas vidas. Ei, Jesus não chamou os preparados, Jesus não chamou os capacitados, Jesus não chamou os melhores da terra, Jesus chamou os adoradores, os quebrantados, as pessoas que querem ter vida com Ele, que é pessoas que querem ir em nome dEle, do Deus Todo-Poderoso. Pastor, eu não tenho um diploma, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas se você tiver intimidade com Deus, se você reconhecer o sacrifício da cruz do Calvário, Deus vai mudar a sua história, Deus vai te levantar sobre a sua vida, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Mas se você confiar na sua força, se você confiar na sua capacidade, pode ter certeza, você vai cair. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja, às vezes já tem muito tempo dentro da igreja, mas continua do lado errado, continua com atitudes erradas, continua vivendo como se estivesse do outro lado. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque ainda não aprenderam a se submeter a Cristo como deveria. Pessoas estão dentro da igreja, estão servindo a Deus, mas ainda é do jeito que eu quero, é do jeito que eu faço,
porque eu sou assim. Não, você não é assim. Você é do jeito que Deus sonhou para você. Você é do jeito que Deus preparou para você. Ei, Deus está esperando homens e mulheres com corações quebrantados, pessoas que estão dispostas a abrir mão do seu eu, do seu orgulho, da sua vaidade, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Pessoas autossuficientes, pessoas que fazem escolhas erradas. Cuidado, uma única pedra é capaz de derrubar a sua vida. Eu vou encerrar porque nós precisamos cear. Sabe qual é a diferença de Golias para Davi? Golias era um guerreiro, Davi era um pastor. Pastor, não entendi não. Guerreiro qualquer pessoa pode ser. Guerreiro, basta se capacitar, se preparar. Qualquer um pode se tornar um guerreiro. Um guerreiro, o pré-requisito é querer. Servo de Deus, pastor. E quando eu falo pastor, eu não estou falando do título de pastor, eu estou falando de crente. É somente aqueles que querem, aqueles que reconhecem Cristo, aqueles que têm vida no altar, aqueles que são chamados. Porque eu e você não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele quem escolheu a cada um de nós. Se você está aqui nessa noite, é porque você é um escolhido de Deus. Se você está aqui para ceiar, para participar do corpo e do sangue do Senhor, é sinal que você está lutando para estar do lado correto. É sinal que você está lutando para ser um pastor e não um guerreiro. Porque guerreiro tem muito aí na sociedade. Guerreiro as pessoas se preparam para ser. Agora os quebrantados, os adoradores, os servos de Deus, eles têm que lutar para isso. Eles têm um chamado para isso. Deus tem um chamado especial na sua vida, mas para isso precisa estar do lado correto. Vamos ficar de pé que eu quero orar. Eu não tenho mais tempo. Eu vou ler um texto para você. Abre aí, Jessé, por favor, Mateus capítulo 7. Verso 22. Olha para mim. Isso aqui não é para assustar você, é só para você entender o que eu estou querendo te dizer. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Expulsar demônio, chamar de Senhor, expulsar demônio, fazer maravilhas e chamar de Senhor, não é sinal que está do lado certo. Olha para mim. Expulsar demônio, chamar de Senhor e fazer maravilha não é sinal que está do lado certo. Para estar do lado certo, você precisa aprender a ser um pastor diante de Deus, um servo chamado, que confia única e exclusivamente em Deus, e sabe que você não tem forças para vencer. Enquanto você pensar que pode, cuidado, você pode cair. Deus, nós oramos a Ti e agradecemos nessa noite, por esse momento, por essa palavra, pelos hinos que aqui já foram entoados. Espírito Santo, segundo o Senhor colocou no meu coração, quantos de nós que estamos confiando em nós mesmos,
Quantos de nós que queremos vitória, meu Deus, mas nós somos como Golias. Nós até pensamos que somos bons, nós pensamos que somos imbatíveis, nós pensamos que podemos pela nossa força, pela nossa capacidade, mas nós temos que estar ao lado do Senhor, nós temos que nos submetermos a Ti, pois a nossa providência vem do alto, meu Deus. O Senhor é quem nos capacita, a nossa vitória está no Senhor, a nossa vitória está em depender única e exclusivamente do Senhor. Pai, a oração que fazemos nessa noite é que possamos estar do lado correto, é que possamos bendizer e adorar o Teu santo nome, cara, que Ele seja glorificado através das nossas vidas, que nós venhamos a nos diminuirmos, para que o Senhor seja exaltado, como o Senhor foi ali na cruz do Calvário. É a oração que fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém?